Olá, caro aluno, cara aluna. Então vamos agora dar continuidade usando aquela mesma planilha. Então ela está aqui nesta pasta, tá bom? Que eu já havia dado a dica de criar esta pasta e salvar esta planilha dentro dela. Eu vou abrir dando um duplo clique. Vai abrir esta telinha aqui, tá bom? Esta janela. Aí você clica aqui no botão iniciar, tudo bem? Em seguida você clica no botão concluir e aí ele vai abrir agora a planilha para que a gente possa continuar. Então na aula anterior nós havíamos trabalhado com diversos recursos, não foi? E agora nós vamos dar continuidade. Bom, aqui nesta tabela de exemplo que nós criamos, vamos fazer o seguinte. Bom, aqui nós vamos selecionar o cabeçalho e diferente do Excel, a seta de seleção do Excel é sempre uma cruzinha branca, uma cruz branca. Mas aqui não, aqui é uma seta mesmo, tá bom? É de ponteiro. Então, eu vou clicar aqui na C7, vou selecionar e após selecionar, vou clicar aqui no estilo negrito, para poder deixar destacado. Eu posso centralizar aqui, tudo bem? Posso selecionar aqui os produtos e colocar em itálico, centralizado, ok? Eu poderia aumentar aqui o tamanho para 12. Então, uma formatação bem simples. Mas eu vou deixar aqui no tamanho 11 mesmo, tá bom? Nós temos aqui as fontes, que aí você ficaria a seu critério, mas o ideal mesmo de utilizar nas tabelas é a fonte Arial ou Arial Black, tá bom? Arial Black é mais para títulos, para deixar bem destacado, tudo bem? Aqui pode ser o Arial mesmo, ou esta fonte que está aqui escolhida, ó, tá bom? É uma fonte já ideal, ok? Bom, aqui esta palavra total geral, ela precisa também estar aqui no mesmo estilo. Então, vou selecionar, vou colocar negrito. Se eu clicar aqui em cima, eu deixei no tamanho 11, então vou colocar aqui no tamanho 11 também. Ok, vou centralizar. E em seguida, eu vou clicar aqui no título. Veja que aqui precisa de uma borda. Se eu for levar para impressão, aqui ela está sem bordas, não vai aparecer nada. Então vamos visualizar a impressão. Vamos vir aqui na barra de ferramentas padrão, que é esta, ok? A barra de ferramentas padrão é toda esta barra aqui. E aqui nesta barra de ferramentas padrão eu tenho este botão, o alternar visualização de impressão. Olha aí as teclas de atalho, Ctrl Shift O. Eu vou dar um clique aqui para a gente poder dar uma olhadinha. Olha só como é que fica aqui a minha tabela. Vê que o papel está em retrato, é chamado assim retrato, mas o ideal para as tabelas é que o papel fique em paisagem. Então vamos colocar o papel em paisagem, que é o papel deitado. Então aqui na barra de ferramentas, nós temos o seguinte botão, este aqui. Quando eu paro o ponteiro do mouse em cima, aparece o nome formatar página. Então vou dar um clique nele. Cliquei, apareceu aqui a caixa de diálogo, estilo de página padrão. E aí eu venho aqui nesta opção, ok? Em orientação. E aí eu vou encontrar a opção paisagem. Eu vou dar um clique nela e olha só, o papel vai ficar deitado. Retrato é o que já está. Paisagem, ok? Está deitado. Aqui do lado eu tenho o formato do papel, que é o tamanho. Nós estamos aqui utilizando o tamanho A4, mas nós temos aqui vários tipos de tamanho do papel, não é? Então, vou dar um clique no botão OK. Olha só como fica. O papel está deitado, ou seja, na orientação paisagem. E agora vamos colocar uma borda, tá bom? Não tem borda, então para ficar mais diferenciado, vamos aplicar esta borda. Vamos sair da visualização. Então, vamos clicar neste botão, fechar visualização. Então, sempre antes de imprimir, a gente tem que fazer isto. Tudo bem? Então, vou colocar agora a borda ao redor aqui do título. Eu vou clicar em cima e venho aqui neste cantinho, aqui na barra de ferramentas formatação, eu tenho este botão, estilo da borda. Eu vou dar um clique nele e eu tenho aqui vários estilos. Eu vou escolher esse estilo aqui, o estilo de linha. Eu vou clicar nele, vou clicar aqui. Em seguida, eu vou escolher como esse estilo vai ser utilizado. Eu quero colocar aqui ao redor do título, para destacar bem. Então, venho aqui do lado, aqui, bordas. Eu vou dar um clique na seta apontando para baixo. E aqui eu tenho a opção bordas externas. Então, eu vou parar aqui, apenas a borda externa. Então, vou dar um clique lá.
Quando eu clicar, eu posso clicar aqui fora. Se eu visualizar a impressão, ele vai estar lá. Então, vou clicar aqui no botão visualizar impressão ou alternar a visualização de impressão. Quando eu clico, olha só, então a borda foi aplicada. Então, a borda fica bem diminuta, não é? A linha, então, foi aplicada. Vamos sair aqui da visualização, vamos clicar no botão fechar. Vou clicar aqui no título novamente. Posso vir aqui e escolher outro tipo de linha, ok? Por exemplo, este tracejado. Escolhi o tracejado, em seguida vou clicar novamente em apenas a borda externa. Vou dar um clique. Então, para dinamizar a aplicação de bordas, basta você vir aqui no botão bordas. Vamos aplicar uma borda, então, na tabela. Selecione toda a tabela. Olha lá. Cliquei e arrasta. Vou tirar a seleção, clicando fora. Clique em cima da palavra produto e puxa. Ok? E em seguida, venho aqui na setinha apontando para baixo e vou escolher esta opção, borda externa e todas as linhas internas. Vou dar um clique, pronto, foi aplicado. Então veja como é simples a aplicação destas bordas. Vamos visualizar a impressão, olha lá, então vai ficar desta forma. Uma outra maneira também de aplicar estas bordas é da seguinte maneira, eu vou fechar aqui, vou selecionar novamente toda a tabela, e vou vir aqui no menu formatar, escolher a opção células. E em seguida, a gente clica na guia bordas e aqui nós podemos trabalhar com elas, ok? Eu posso ir escolhendo um estilo de linha e aplicar na tabela. Então, vamos fazer um exemplo. Vou escolher aqui um estilo de linha. Vou colocar aqui uma linha dupla. Veja que é duplo fino aqui, tudo bem? Vou clicar nesta opção. Veja que ele já foi aplicando aqui ao redor, não foi? E aí, vamos aumentar a largura. Vou clicar aqui e vou colocar assim, espessa, ok? Nós temos esta opção, nós temos esta outra opção, mas eu vou deixar aqui mesmo, em espessa. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar só na parte externa. Então, eu vou clicar aqui em cima, apenas a borda externa. Veja que quando eu cliquei, ele entendeu que eu quero colocar só na parte externa da tabela, ok? Que seria essa parte aqui de fora. Agora eu vou colocar uma outra borda na parte interna. Vamos fazer assim, eu vou clicar aqui dentro. Olha só, quando eu cliquei bem aqui nesse interno aqui, veja que apareceu esta cruz na hora que eu cliquei internamente. E aí eu vou escolher uma linha. Vou colocar uma linha tracejada. Olha só, quando eu escolhi a linha tracejada, ele já aplicou aqui automaticamente. E aí, desta forma, selecionado previamente, quando eu escolhi a linha é aplicada. Vamos colocar aqui uma cor. Vou colocar uma cor, esta cor aqui mesmo, púrpura profundo. Olha lá. Então, vou clicar em OK. Fica assim meio estranho, mas eu poderia ter deixado mais fino a linha tracejada. Mas aqui foi apenas um exemplo, não é? Então, vou visualizar a impressão. Olha lá. Então, vou fechar a visualização. Vou selecionar de novo, vou ir novamente em formatar células, vou clicar internamente na linha, vou pegar novamente a linha tracejada e vou ver aqui a largura, vou pegar aqui finíssima, vou escolher aqui uma cor vermelho, pronto, veja que já foi aplicado aqui e agora eu vou clicar em OK, pronto, aí ficou com visual melhor, vamos visualizar a impressão? Ficou melhor aqui, ficou menos pesado, não é? Vou fechar aqui. Então, quando você quiser aplicar uma borda bem simplória mesmo, basta você selecionar a tabela e vir aqui em bordas e escolher esta opção, borda externa e todas as linhas internas. Pronto, apenas isto. Agora, se você quiser fazer um algo a mais, algo diferente, aí então você tem que vir aqui em formatar células. E na guia bordas você faz toda aquela mudança, aquela alteração. Ainda existem outras opções aqui que eu não explorei, porque eu procurei lhe mostrar apenas o essencial, tá bom? Vou clicar aqui em cancelar e para finalizar vou fazer aqui a soma. Vou clicar aqui do lado, vou digitar igual, soma, abro parênteses, lembrando que não precisa aqui dar espaço, tá bom? Isto aqui é uma função. Toda função é uma maneira mais prática e rápida de calcular alguma coisa. Então, quando eu digito igual soma, abro parênteses e aí simplesmente eu vou selecionar os números que farão parte desta soma. Então, vou clicar aqui neste primeiro número,
clico, pressiono e vou arrastando. Arrasto até junho. Pronto, então selecionei o seguinte bloco, D8 até I8. Basta você apertar a tecla Enter, não precisa nem fechar o parênteses. Vou dar um Enter e aí ele fez o cálculo, tudo bem? Depois eu vou clicar em cima do resultado, vou vir na alça de preenchimento, ok? Que é este pontinho aqui que você está vendo, para a gente poder copiar a função. Então, paro lá, veja que a seta se transforma nesta cruz, clico, pressiono e arrasto. Pronto! Então, automaticamente ele já fez os cálculos, não é? Ele mudou de endereço, a função, e já calculou para outras linhas. Eu vou dar um duplo clique aqui. Olha lá, ele pegou esta linha. Se eu clicar em cima e apertar a tecla F2, aparece a função, tá bom? Então, vou dar um Enter. Então, sempre que você clicar sobre o resultado da função e apertar o F2, a tecla F2, ele vai exibir a função, tá bom? Então, a função é uma maneira mais prática, rápida e dinâmica de calcular algo. Tudo bem? Então, no próximo vídeo, a gente vai calcular, então, aqui as colunas. E vamos dar mais outras demonstrações da função soma. Então, daremos continuidade no próximo vídeo. Até lá!